importantes no país, aqui no Brasil, Universidade Estadual da Bahia, Universidade do Rio Grande do Norte, Unesp, enfim. Professor Renan só tem 11 pós-doutorados. Como se apenas pós-doutorados não fossem suficientes, aos 31 anos, o professor Renan tem mais de 70 artigos publicados em revistas devidamente qualificadas. O professor Renan talvez seja um dos mais jovens pesquisadores com tamanha quantidade de publicação relevante. Então, nós estamos diante de uma sumidade, que inclusive tem artigos publicados com o professor doutor Pedro Demo e com a professora doutora Minaio, que hoje são referências na educação brasileira e também na educação internacional. O professor Renan tem 7 livros publicados e é professor, pesquisador no Departamento de Pesquisa do UNES. Ou seja, vejam vocês como foi árdua essa tarefa de tentar resumir nestes minutos quem é o professor Renan, e sem contar que é um grande parceiro, já tive a oportunidade de participar de várias bancas com ele, bancas virtuais, de mestrado, doutorado, bancas presenciais, e também tive a honra de ter algumas publicações com o professor. Isso me deixa muito satisfeita e muito feliz. Eu gostaria de conversar, de falar para vocês que o professor Renan falará conosco por cerca de 40 minutos e tenho certeza que vamos aprender muito sobre adoecimento discente e docente e como poderemos combater esse tipo de situação. Após esses 40 minutos, o professor Renan responderá perguntas e eu também vou tentar sintetizar essas perguntas para fazê-las a ele. Então, eu peço para vocês, por favor, quem tiver dúvidas, perguntas, colocarem essas perguntas no chat e eu vou tentar sintetizá-las e trazer essas informações. Então, eu desejo a todos uma ótima palestra, uma ótima interação e muita aprendizagem, porque eu tenho certeza que ela será garantida para todos nós aqui hoje. Professor Renan, muito obrigada por estar aqui com a gente e passo a palavra para você. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Ontem já participei. Agradecer pelo carinho da professora Celi, ao nosso magnífico reitor, professor Stefano Gazola, ao Wanderson, ao Fabrício e a todos aqui, alunos presentes nesta palestra que espero que seja proveitosa e que leve um pouco de conhecimento para cada um. Fico feliz e muito até tímido com a fala da professora Celi, porque muitos títulos, mas sou que nem vocês, aprendo diariamente. Sei de algumas coisas, mas não sei de tudo. E eu quero falar um pouquinho sobre esse adoecimento docente e discente que, infelizmente, destrói muitas carreiras, muitas vidas acadêmicas, de professores, de alunos. Não usarei slides, farei algo bem assim, tete a tete com vocês, é algo que sempre faço, é uma mania de antropólogo. Então, vamos lá. O que é um adoecimento docente-discente? Nós, hoje em dia, presenciamos pessoas vivendo à base de remédios, né? Rivotril, sertralina, e principalmente no âmbito educacional, na universidade. As pessoas acham que entrando para a universidade, seus problemas acabaram, né? Serão dias de farra, de bebidas, de rock and roll e tudo mais. Também, né? Não podemos deixar de lado isso, essa ideia de festas, participações em eventos, mas o embate chega na ideia de aprender na universidade, quando muitas vezes temos um ensino médio precário. Muitos alunos chegam mais perdidos do que tudo, infelizmente, e muitos professores também, muitas vezes, estão perdidos, nem sabem o que estão fazendo. Eu coloquei aqui numa folha alguns pontos que eu quero conversar com vocês. Primeiro, da questão do adoecimento,
são professores que nos deixam doentes. Mas que tipo de professores? Eu brinco na ideia de professores do papel amarelo, né? Aquele papel amarelado que só passam a mesma coisa, não se atualizam, vivenciam naquele mundinho. A turma antiga passa a mesma resposta das provas para outra turma. Eu acho que vocês não conhecem isso. Eu tenho certeza que vocês conhecem. Brigo muito também, a professora Celi, que é minha amiga, sabe muito bem disso, e quando falo com o Pedro Deno, com a Minayo, nós comentamos sobre questões do endeusamento acadêmico. Eu não estou longe de vocês, tá, pessoal? Eu estou no sul de Minas, eu estou numa grande cidade chamada Serrania, que fica perto de Alfenas. Então, mas eu quero falar do endeusamento acadêmico, que vale para o sul de Minas, para São Paulo, onde a professora Celi se encontra, e outros lugares que eu conheço, professores, pesquisadores, etc. O que é esse endeusamento acadêmico? A ideia da titulação. Sobe para a cabeça, né? Eu sou doutor, olha, eu sou melhor do que todo mundo porque eu tenho doutorado. Bobeira. Mas, muitas vezes, muitos professores acham que são deuses e outros têm certeza desse endeusamento, né? Superiores, se puder, colocam até na testa, né? Doutor. Para que isso? Serve sim para a ideia da ciência, para publicações, para formação, para busca de fomento e tudo mais. Mas para humilhar aluno, eu me questiono também, e muitas vezes me pego pensando em professores que se acham os F, não vou falar essa palavra, né, os poderosos. E se vangloriam quando a turma fica, com 75% da turma toda de dependência, ele diz, nossa, ninguém passa na minha disciplina. Espera aí, onde está o problema? O problema não está nessa porcentagem dos alunos. O problema está no professor. É ele que é o errado. Muitas vezes ele acha que é tão bom que ele não sabe passar nem o que ele sabe. Se ele sabe, né? Então, professores, muitas vezes, adoecem os alunos. Adoecem por essa ideia de que são melhores, de que são poderosos, de que sabem tudo, de que a vida gira em torno de seu título acadêmico, e muitas vezes ele esquece que seu aluno está sofrendo. Depois eu volto a falar dos professores. Agora eu quero falar de nossos alunos hoje em dia. Ontem a professora Celi disse sobre a leitura de alunos em mestrado. Eu leciono em mestrado também, supervisiono pós-doutorado, tenho a honra de ter o nosso pró-reitor e vice-reitor, professor Guedes, como meu supervisionando de pós-doutorado, a professora Radassa também, e muitas vezes, quando as minhas disciplinas de programas de pós são aquelas amadas pelos alunos, né? Linguagem científica, ética e formação docente. Muitas vezes, quando eu chego com 7 páginas, os alunos parecem que estão com dengue, né? Estão morrendo, parece que é uma doença terrível, porque é a preguiça, né? Reclamam horrores, mas nem o título conseguem ler com facilidade. Mas para escrever um texto maravilhoso no Facebook, ou uma mensagem no WhatsApp para a paquera, nossa, é uma maravilha. O que gera isso? Péssimos leitores são péssimos em tudo, né? Até na escrita, até mesmo na paquera. Vamos lá. Estamos em um barzinho, não sei, não lembro o nome do bar, temos perto do Unis, da cidade universitária. E chega um rapaz todo forte, ou uma moça toda bonitona, né? E você está paquerando essa moça ou esse moço, aí você chega perto, fala boa noite, e essa pessoa diz, nós vai, imbigo. Aí você pensa, eu acho que essa pessoa não tem leitura. Mas não é uma leitura difícil, é uma leitura fácil.
leitura de um jornal, de um gibi, de uma bula de remédio. Eu sei que vocês têm conhecimento e muito sobre isso. A ideia de ter uma leitura não é de um livro chato, que muitas vezes é aquele da ciência, aquele livro que você não entende, ou muitas vezes você precisa repetir, repetir, repetir para poder entender. Você precisa ter o foco para não ficar doente e para não adoecer o resto das pessoas que estão ao teu lado. Que pessoas? Sua família. Na universidade, na graduação, a ideia de que você pode ficar de dependência ou reprovar adoece não só você, adoece seus pais, seus irmãos, namorado, namorada, todo o conjunto que está ao teu redor. E você não pode ser apenas o que leva a isso, porque são tantas informações que muitas e muitas vezes o professor também está doente e o aluno também está silenciado. Não podemos, nós professores, esquecermos que nós temos família, nós temos problemas, contas, tudo. E também nós, professores, temos que pensar que nossos alunos têm família, problemas, estão doentes e precisam ser ouvidos. Mas esta falta de audição perante ao aluno não é uma forma de você se colocar abaixo. O respeito não está fora disso. O respeito professor-aluno, ele perpassa pelo ouvir. Se você é um professor, um bom professor, você escuta o que o seu aluno está dizendo, muitas vezes no silêncio. A questão da didática, eu falo muito que aprender a ser professor não se dá em uma sala ou disciplina de didática, é na convivência escolar, na convivência em uma sala com mais de 100 alunos, em um local onde você sofre para mostrar, para desempenhar o seu papel como professor e também sofre como aluno, pois você precisa daquela disciplina onde muitas vezes todo mundo está perdido. Perdido em quê? Na falta de foco. O foco, muitas vezes, é deixado de lado por N motivos. Você chega na sala apenas presencialmente. Eu digo que é um aluno que ele, na prova, precisa de uma psicografia. Ele reza, faz todas as orações para poder psicografar, porque não prestou atenção em nada. Deixou o professor falando, eu falo isso porque eu já fui aluno, tá? E nós sempre, mesmo sendo professores, nós somos alunos da vida. E muitas vezes você está lá ouvindo o professor falando e pensando, o que vai ter de janta lá em casa hoje, hein? O que será que eu vou fazer de almoço? Isso eu sei que é verdade, já passei por isso. Muitas vezes esse adoecimento, ele é tão esquecido que os números só crescem. Eu lembro de um caso na UNB, em Brasília, onde uma aluna deixava recados em seu Facebook, Instagram, dizendo não estou bem, não estou bem. Os professores não estavam ligando, né? Muitas vezes deixou de lado. Eu sei que é falta de tempo, mas também falta humanização entre os docentes. E essa menina, ela pulou do prédio de Ciências Sociais da UNB, cerca de 40 metros. Claro, ela faleceu, infelizmente. Muitos professores estão indo dopados para a universidade, para a escola, mas eu também coloco a culpa não só nesse sistema, mas também numa burocracia que deixa muitos de lado. Não sei se eu cheguei a dizer ontem, acho que sim, essa formação da ideia, para quem é de licenciatura, aqui que está assistindo, vai entender bem isso, ou quem já é professor. As formações pedagógicas, os antigos HPPCs, que hoje são APPCs. É algo bem assim triste, né? São reuniões pedagógicas onde a última coisa que você vai ouvir é sobre o aluno ou pedagogia.
Lá se vende Avon, Jequiti, Sexy Shop, tudo, menos a ideia central do que é o aluno, né? Do que é o pensar. Reuniões pedagógicas não são refletidas apenas em uma frase. Olha, hoje eu vou ler Paulo Freire. Olha, Paulo Freire disse isso. Vamos agora falar o que Paulo Freire tentou dizer. Não, não é isso. Não é uma formação dessas que eu quero para meus alunos, para toda a comunidade do UNES e também a comunidade de fora, né? Muitas vezes, nós falamos muito da academia, que é a universidade, e é fora desses muros. Existe vida. Existe também a questão do vivenciar. Eu tenho uma birra, a minha amiga professora Celi sabe disso, quando participamos de alguma banca, em São Paulo, no Rio, no Ceará, eu até peço, eu falo para os professores, olha, ou até mesmo no UNES, quando vamos para algum lugar, estamos saindo aqui do nosso ambiente de trabalho, chegando num barzinho, num restaurante, vamos esquecer. Esqueça, ninguém é aluno 24 horas. Ninguém é professor 24 horas. É um porre você chegar num local onde a pessoa só fala do Lattes, onde a pessoa só fala que, olha, aquela turma não vai se dar bem com a minha disciplina. Gente, professor que faz isso está errado. O professor tem que levar com carinho, com respeito, com a ideia de que a prática docente é animadora. Eu não quero ser um professor que seja lembrado como aquele que ferrou uma turma, ou aquele professor bonzinho demais, porque os dois tipos as pessoas ficam montando, né? A ideia do adoecimento, ela vai passar também pela função de cada um dentro da universidade. Na pós-graduação, onde alguns aqui pertencem, né? Para você entrar no mestrado e doutorado, você já passa por uma regra chatíssima, né? São 3 fases, muitas vezes 4, que muitos desistem ou outros não passam mesmo. Que é a prova escrita, a prova de idioma, que você tem que traduzir um texto, a entrevista e, em outros casos, o projeto, né? Que tem que ser avaliado. Mas eu quero colocar agora, porque creio eu que muitos aqui estão participando, 180 participantes, passarão, ou já estão quase para passar, sobre o TCC. Bendito TCC, né? Aquela escrita que muitas vezes nem uma linha surge. Você pede, faz São Longuinho, santos pedidos, faz novena, faz tudo. Orixás, o que for. Não consegue uma boa escrita. Por quê? Porque você não lê. Porque você não aprende, muitas vezes, o que o professor fala, porque você já está cansado daquilo. E, muitas vezes, o professor, ele está no enrolation. Vocês sabem, né? Estou olhando no olho de vocês aqui, porque o pai Google, ele desmente muitas teorias, né? Não adianta chegar na sala de aula e falar, segundo Hazel Lajas, ninguém ouviu falar, eu inventei este nome só para dar credibilidade ao que eu falo. Mentira, eu não posso ser assim. Eu tenho que ser um professor que muitas vezes está lecionando e com uma pergunta tem que ter a humildade de dizer, eu não sei o que estou fazendo aqui, não sei o que te responder, levarei para casa e amanhã eu te respondo. Ou te passo um e-mail. Não engane, sabe? As pessoas pensam que o adoecimento está apenas na ideia de remédios e tudo mais. O enganar o aluno também é um adoecimento, porque você vai passando por um sistema de mentiras. E a ciência não é lugar para achismo. Se você sabe, é ciência. Se você não sabe, você acha. E na ciência você não cabe. Então a ideia de formar seres humanos na universidade não doentes é formar também seres humanos
humanizados. Que tipo de humanização? Essa pergunta pode aparecer. Pessoas humildes, né? Que falem, né? Que conversem. Eu já cheguei a conversar com professores, tentei, né? De instituições grandes, um exemplo, na USP. Já participei de vários eventos e tudo mais, mas no início de minha carreira acadêmica, eu tenho 31 anos apenas, mas graças a Deus fiz muita coisa, venho de uma família muito simples e consegui crescer e ainda penso em fazer muitas coisas, mas para repassar e não para ficar como o melhor de todos. Mas eu lembro que muitas vezes eu cheguei na USP a mandar e-mails onde a secretária do professor respondia. Eu fiz uma disciplina com uma grande pesquisadora na USP durante 6 meses, meu doutorado, e ela nunca foi lecionar. Ela mandava sempre um estagiário, porque ela era intocável. É Dalit, tá, gente? É intocável, não pode tocar, porque ela sabe, ela é a melhor, ela é a sabidona, ou ele é o melhor de todos, ele sabe de tudo. Não sabe. Nós temos que ter essa humildade de dizer, eu sei aquilo o que eu estudei. Muitas vezes o doutorado te deixa assim. Você só olha para uma direção, você não tem outras versões, outras vertentes. Muitas pessoas pensam que sabem tudo por conta dessa titulação, que deixa muita gente doente e deixa muitas pessoas atordoadas, né? Com aquela preguiça mesmo de ir para a sala. Muitas vezes essa preguiça já é um sinal do adoecimento, porque você está cansado. Você se cansa daquilo. Você chega e pensa, ai, segunda-feira. Já é segunda e tem tal disciplina daquele professor. Não é mais fácil chegar no professor? Penso que não. Sabe por quê? Porque muitas vezes alguns professores não estão abertos para essa reflexão, né? De que ele está errando, de que ele precisa baixar a bola, de que ele precisa ser mais humilde. Aí você é o quê? Massacrado. Sua nota cai, você entra em depressão, você desanima, você desiste. Mas aqui eu tenho para vocês uma boa notícia. Professores assim passam. Alunos importantes são aqueles que estão focados, mesmo doentes. Mas não na ideia da doença clínica, na ideia do desânimo mesmo. Os professores ruins vão passando. Os alunos que continuam, mesmo com essa informação errada, essa informação doentia, eles vão tendo esse questionamento e vão ser, sim, excelentes profissionais. E lá na frente, aquele professor que disse, eu sou doutor, terá que participar de uma banca junto com esse aluno que ele apontou o dedo um dia. Isso já aconteceu comigo, muitas vezes eu já escutei. Ah, mas você não vai conseguir. Eu já participei de concursos onde aquela pessoa, eu estava avaliando um concurso, onde aquela pessoa que me apontou o dedo, naquele dia, estava sendo avaliada pelo aluno, que certa vez foi deixado de lado. O mundo, certamente, todos sabem, só aqueles que pensam que a Terra é plana, ele dá suas voltas, né? Então, e é muito rápido. Eu vejo que a maldade acadêmica, quando ela existe, esta volta ela é muito severa e dolorida, porque não adianta você tentar enganar. Sendo eu professor, sendo vocês alunos. Digo isso na ideia de trabalhos. Exemplo, um trabalho acadêmico. 4 pessoas. Já fui aluno e sei disso. Muitas vezes só um que vai fazer o trabalho para todo mundo e todo mundo leva esta graça, né? Essa pontuação. Eu vejo também muitos artigos científicos com 15 pessoas. Aí eu penso, eu acho que aquela pessoa colocou uma vírgula ali, né? Ou ponto final, porque para que 15 pessoas no artigo de 15 páginas, né? É uma página por autor? Não. Então, nós sabemos os tipos de enrolations, né? Na ideia de trabalhos acadêmicos, também de provas, né? Daquelas provas mirabolantes, onde você pesquisa depois, tem tudo na internet. Tomem cuidado com a ideia do plágio.
porque se você for pego, é algo que você pode levar no processo, você pode sofrer alguma sanção universitária também. Isso acontece não somente com alunos, acontece também no meio acadêmico. Se vocês forem curiosos, que nem eu sou, eu vou dar uma dica, tá? Existe a Fundação FAPESP, do Estado de São Paulo, onde ela, em seu site, procura no Google lá, Boas Maneiras FAPESP, onde ela coloca nomes, veja bem, nomes de pessoas, de pesquisadores, até grandes pesquisadores, que plagiaram projetos, que plagiaram livros e tudo mais. É para mostrar mesmo, e para mostrar a verdade nua e crua que existe no meio acadêmico. Tá? Essa ideia também do adoecimento existe na universidade, no ensino médio, no ensino fundamental, na creche, porque, infelizmente, a classe nossa de professores é uma classe nada unida, nem um pouco. Uns pensam em greves, outros pensam em seu próprio umbigo, somente isso. Mas o que é realmente certo para ser pensado é o aluno que recebe a informação. Eu quero passar para vocês algo que eu vivenciei em meu primeiro estágio na licenciatura, quando eu vi um aluno sofrendo. Ele era, vou colocar o nome de Bruno, tá, pessoal? Ele, no interior de São Paulo, ele era um aluno que falava muito, brincava muito, estava atento a todas as questões, e, de certo modo, com o passar do tempo, ele ficou quieto, ficou silenciado e tudo mais. Este aluno, com seus 12, 13 anos de idade, com o passar do tempo, fui notando este silenciamento e cheguei na coordenação e perguntei, o que vamos fazer com o Bruno? A coordenadora me disse, tome conta da sua vida. Uma pessoa fina, né? Uma pessoa assim, educada, né? Capacitada para estar lá. E cheguei na direção e ouvi a mesma coisa. Eu falei, eu acho que elas se formaram juntas, né? Porque esse tipo de ligação e resposta não pode ser a mesma, né? Deve ser um professor que passou isso, ou elas têm algum trauma de infância, alguma coisa, para me responderem a mesma coisa. Mas, nós professores, nós alunos também, temos que, como eu disse no início, darmos esse momento, né? O aluno e o professor também, ele não vai se abrir do nada, especialmente as crianças. Para quem aqui faz licenciatura, para quem é pedagogo, para quem já é professor, a criança, ela não se abre de uma hora para outra. Você tem que criar essa confiança com o passar do tempo, com o passar das suas aulas, de seu conhecimento e tudo mais. Meses se passaram até que o Bruno me chamou para conversar e me revelou o quê? Professor Renan, eu falei para os meus pais que eu gostava de um menino da minha turma. E meus pais se divorciaram. O que aconteceu? Ele ficou em silêncio por esse tempo, porque o pai foi embora de casa e a mãe o culpou disso. Ele levantou a camiseta e, pasmem, tinha uma marca de ferro de passar roupa. A mãe, ela utilizava o ferro para queimar o filho, cigarro, batia nele diariamente, dizendo que ele era culpado, que ele era algo do demônio e tudo mais. Eu, como sou persistente, cheguei na direção e me disse novamente, não da tua alçada, né? Deixa isso de lado. Pessoal, eu perdi meu estágio, mas não perdi minha dignidade. Levei isso ao conselho tutelar, a mãe perdeu a guarda, mas hoje eu durmo tranquilo. Eu, como professor, eu tenho um papel
de, além de informar o meu aluno com qualidade, saber também que ele é um ser humano. Ele não é um número. Eu detesto lecionar em turmas onde eu não consiga decorar o nome do aluno. Pois se eu chamá-lo de número 1, número 2, isso é algo triste em nossa sociedade. Nós temos que pensar que esse adoecimento, ele vai também passar, muitas vezes, quando nós nem pensamos que teremos. Muitas vezes nós estamos empolgados com nossa disciplina e tudo mais, com o nosso curso, com nossas formações, e esquecemos que não é um curso que vai nos livrar de nossos medos e mazelas. Como exemplo, você entrar no curso de psicologia. Aí eu vou entrar no curso de psicologia porque eu preciso me tratar. Não. Você vai ser um psicólogo. Você não está ali para ser ouvido muitas vezes por um terapeuta. O professor não precisa disso. Você tem que escolher bem o curso universitário, o curso depois da pós-graduação, para que você possa repassar esse conhecimento de um lado para o outro, com qualidade, com a humildade em dizer: eu sei isso, não sei aquilo, posso tentar aprender. Se eu não conseguir, tento novamente. Mas se eu não conseguir mesmo, eu paro naquilo que eu sei. Porque é muito bom termos pessoas com conhecimento e com humildade do que pessoas com doutorado, com o nariz em pé, que muitas vezes não sabem nem o que estão fazendo em sala de aula. Eu acho que eu já falei quase 40 minutos. Vamos abrir um pouco para o debate, professora Celi. Desculpa se eu falo rápido demais. Eu vou pensando e vou falando. Muitas vezes meus alunos não entendem, aí eles param para que... Eles falam: professor, você poderia repetir? Eu falo: já esqueci o que eu falei, né? Porque vai fluindo a fala. E perdão se eu não utilizei slides também, porque eu não gosto muito, eu gosto dessa ideia de troca mesmo. Queria estar pessoalmente com vocês, mas por conta dessa pandemia, estou aqui direcionado pela internet, né? Queria poder conversar depois com vocês pessoalmente. Quero deixar meu e-mail para vocês, eu vou colocar depois aqui, mas se quiserem anotar, é r.silva@unesp.br, tá bom? Depois eu nem deixo, a Celi deixou o número dela, vou deixar meu número também. Podem me chamar, sou acessível, converso com todo mundo, não tenho essa de, olha, só conversar com tal pessoa porque ela sabe e tudo mais. E outra, só para finalizar, equipe pedagógica é merendeira, é também o segurança, todo mundo faz parte, ninguém é melhor do que ninguém. Vamos lá, professora Celi. Vamos lá, professor Renan, eu estou aqui lendo os chats e as pessoas estão colocando aqui contribuições sensacionais. E eu concordo com tudo que disseram aqui, principalmente porque nós ficaríamos ouvindo você falar a noite toda, se você quisesse falar assim com a gente. Porque você traz, professor Renan, um assunto muito vivo para todos nós. Enquanto você falava, parece-me que eu fiz uma retrospectiva da minha vida, né, dos momentos em que, como aluna, eu passei por alguns processos, como professora, me vi cometendo erros, acertando também, mas eu acho que hoje nós não temos mais tanto espaço para errar como já erramos, né? Eu me tornei professora universitária por causa de bullying da professora de psicologia, então o que você traz aqui para a gente é muito vivo. E eu procurei, professor, anotar alguns dos comentários, e eu sei que depois a nossa equipe de suporte vai colocar também perguntas para você, mas eu fui procurando condensar algumas informações, como por exemplo, algumas perguntas, como por exemplo da Anelisa. A Anelisa, logo no começo, pergunta: professor Renan, você não acha que o problema já vem lá da base, do ensino fundamental e médio? Tanto o ensino fundamental quanto o médio, a gente já vê inseguranças, nós já vemos problemas que vão crescendo na própria formação da identidade do aluno e que isso depois traz consequências futuras? Como que você vê essa questão da educação básica?
Eu já deixei agora aqui no chat meu e-mail e meu WhatsApp. Sim, professora Celi, minha querida e amada Celi, essa ideia da formação básica é algo bem interessante, porque ela é deixada de lado, né? Muitas pessoas. E também existe um grande pecado na formação básica, que é o preconceito. Muitos homens, eles deixam de fazer a curso de pedagogia porque muitos pais, lá na frente, vão dizer: meu filho não vai ter um professor homem, né? Especialmente na creche, né? No maternal, porque vai dar banho, tem a ideia da sexualidade. É algo tão triste que muitas pessoas ainda têm essa fundamentação teórica, que é baseada, não sei em quê, né? Algum livro que deve ser achado aí no lixão. Mas a ideia da formação básica, ela precisa, sim, ser induzida com todo carinho, mas, muitas vezes, eu quero utilizar como exemplo a formação em inclusão. Minha área de pesquisa é inclusão e preconceito em sala de aula, você sabe bem disso. Eu tenho uma preguicinha, sabe? Quando eu vejo algumas professoras dizerem: eu recebi o certificado, sou especialista em inclusão. É especialista em inclusão, mas é a primeira que coloca na sala. Vamos ver se vocês já passaram por isso. Lembrem, na escola, no fundamental e no médio. Primeiro o primeiro A são os melhores. Pensem bem. Primeiro B, vai seguindo. Os últimos, chega no Z, então, não tem quase aluno, né? Porque são as pessoas excluídas mesmo. Eu digo que diploma não garante didática. Diploma não garante uma boa formação. Eu sempre coloco o quê? Um bom professor é aquele, como eu disse, que vivencia a sua didática, que vivencia a sua formação acadêmica, né? Que vivencia a sua vida em sala de aula. A educação básica é esquecida por falta de dinheiro, muitas vezes é desviado, muitas vezes também o professor não tem essa garantia de atualização, porque ele não vai ganhar mais, ele já ganha pouco, né? Como é que ele vai pagar um mestrado, como ele vai entrar em algum mestrado em uma universidade pública, como ele vai ter tempo, se ele fizer um mestrado ele ganha 5% a mais ao salário. O que é isso, então? A nossa educação básica, ela é esquecida, infelizmente, e é dali que temos grandes alunos, né, que vão para o ensino médio, depois para a universidade pública, particular, seja ela no sul de Minas, no Acre, em todo lugar. O aluno faz a instituição. Vamos para outra, professora? Perfeito, professor. Resposta brilhante como sempre, né? Professor, a Jerusa Pereira nos faz a seguinte colocação e pergunta. Você disse, falou, né, comentou com a gente sobre os professores de folhas amarelas e o docente que não ministra conteúdo algum. Muito bacana isso, que eu também fui lá atrás nas minhas memórias. Professor Renan, como fazemos, sabendo que muitas vezes, no caso da Jerusa, ela é uma graduanda, mas ela também é mãe de uma criança, de um aluno, de um ser que está na escola. Como que você vê essa situação? E já vou emendar a questão da Jerusa com a questão da Daniela Vieira, ou seja, no caso da Jerusa, graduanda, mãe de aluno. A Daniela nos coloca, e os professores com essa realidade hoje do ensino à distância, ou de aula virtual, ou desta tentativa de transmissão de aulas por uma ferramenta? Como instituições, professores e família podem lidar melhor com isso? Qual é a sua visão a esse respeito? Bom, obrigado pela pergunta, Jerusa. Eu sei que você deve estar descabelada aí para ensinar o seu filho, como muitos pais e mães aqui no Brasil, né, que de uma hora para outra terão que serem professores, né, e isso é muito difícil, né, essa ideia de formação, de colocar o filho parado, né, muitas vezes a aula é online, mas você fica travado. Também eu esqueci de falar, além do professor da folha amarelada, o professor slide, que se acabar a energia e não dá aula, porque ele só está no slide só, né? Então, temos esse professor também, professor slide, professor folha amarelada.
Gente, é algo assim que eu vejo muito em grandes universidades no estado de São Paulo. Uma vez na Unesp, eu vi uma professora que eu acho que ela aposentou umas 15 vezes. Ela carregando uma bengalinha, o oxigênio. Eu falei, mas a senhora não aposentou? Já aposentei, mas por que a senhora está aqui ainda? Porque eu não quero perder minha sala. Eu falei, ah, sim. Repare bem, o status está na sala, né? Pela plaquinha, professor doutor Renan. E não na sua saúde mental, não na sua questão fundamental. Jerusa, os professores que estão sofrendo também, né? Os professores da folha amarelada, os professores de slide, porque muitas vezes esses professores não sabem nem ligar o computador. Isso não é um preconceito, não. É falta de vontade desse professor que sabe que a tecnologia está aí. Ele usa ainda aquele celular vermelhinho aqui, ó, sabe, aquele bonitinho, mas não tem WhatsApp, ele não sabe conviver com a diferença. Muitas vezes é um professor machista, é um professor homofóbico, é um professor racista, é um professor que acha que é o melhor. Então, eu sei que os pais, com essa pandemia, estão sofrendo para, além de educarem, né, que a educação é o papel da família, e também estão agora ensinando, que é o papel da escola, né? Como eu disse ontem, a escola não é depósito, a escola não é lugar para a criança cansar para ir embora e dormir. Não. A escola é o local de formação. E muitas vezes, a escola, como eu disse ontem, é o local de fuga, de alimentação. E quando na sua casa não existe tempo, você, Jerusa, deve trabalhar, está no home office e tudo mais, e precisa ensinar seu filho. Eu acho que, neste momento de pandemia, nós temos que ter calma. Pais, mães, eu não tenho filhos, nem casado, eu tenho 31 anos com um currículo assim, aí me perguntam, professor, seu currículo é tão extenso por quê? Eu não namoro, eu nunca bebi nada com álcool e não tenho filhos. Isso não é um problema, foi uma escolha, não é? E a ideia de que os pais hoje estão sofrendo, muitas vezes impede que não, impede não, mostra que o valor do professor, que muitas vezes é xingado por esses pais, deve ser mais valorizado, né? Porque hoje os pais e mães estão vendo o que o seu filho faz, muitas vezes ele é um anjo, né? Aquele anjinho, né? Nunca teve nada, mas na reunião de pais, o pai que precisa, ou a mãe que precisa participar da reunião, não vai, só vai daquele bom aluno. Então, a participação de um pai neste momento de pandemia, de uma mãe, de uma avó, de uma cuidadora, é bastante especial. Eu sei que vocês precisam de oração, precisam de tudo para não jogar o computador na cabeça da criança, para não fazer algo de errado, né? E tudo mais, jogar um enfeite assim, na cabeça da criança, mas nós temos que ter essa paciência, né? De docentes, a paciência de passarmos a informação com carinho e amor. Pense, como o professor do meu filho estaria fazendo neste momento. Perfeito, professor Renan. Agora nós estamos aqui com a pergunta da Thaís, que nos pergunta de que maneira posso incentivar mais os alunos no cenário em que nos encontramos atualmente. Como que você vê, professor, esse incentivo que pode ser dado frente a toda essa pandemia, esse isolamento social, o fato das crianças terem que modificar a sua rotina de estudos? Qual é a sua visão a esse respeito? Bom, as crianças já nascem com o WhatsApp na mão, né? Com o celular, brincando e tudo mais. Usar a tecnologia, algo que você falou muito bem ontem, professora Celi, é algo primordial para que eles possam aprender. Criança hoje em dia não tem o hábito da leitura num livro físico, né? Sim no PDF, se, né, ler e tudo mais. Mas agora eu me questiono a vocês. Vocês pais,
Fazem leitura com seus filhos? Leiam um livro durante a noite? Nem que seja a Bíblia, você professa a sua religião, você dá o exemplo, o filho vai seguir o exemplo de um pai e de uma mãe. Se você não faz isso, o seu filho não vai fazer também. É que nem você querer fazer uma... Seu filho tenha menos peso, né, por conta de doença e tudo mais. Mas você o enfia de drive-thru. Você está lá no Burger King, esse existe, vamos pensar em outras cidades, né? De pizza, McDonald's, né? Vai no cinema, então vai tudo mais. Usar a tecnologia nesse momento é de suma importância, mas tecnologia que valorize o ensino. Pegue vídeos no YouTube, temos lá professores ensinando, pegue vídeos em outros lugares, não tenham a preguiça disso, porque muitas vezes você, pai e mãe, vocês se cansam, né, dessa tentativa de mostrar para o seu filho, para a sua filha, que é importante o estudo e tudo mais, e jogam aí na Netflix, né? Falar, então, não me enche mais o saco, vai fazer isso. Não, temos que ter essa tentativa. Você precisa, meu filho ou minha filha, deste ensino para que você tenha um bom futuro. Não é ter uma boa profissão. Conheço muitos que têm a ideia de, eu vou ser médico para ganhar dinheiro. Não, eu vou ser médico para ajudar as pessoas. Eu vou ser um professor para ensinar. Serei um pedagogo ou um zootecnista e tudo mais. Você também tem que pensar que você cuidará de vidas humanas, animais, seja qual for. Mas tem também que pensar que não é o dinheiro que tem que ser o incentivo principal, e sim o brilho nos olhos daquilo ou de alguém que você ajuda. Professor Renan, eu creio que com sua resposta, você também já deu algumas dicas para Sandra Pereira a respeito de como ter saúde mental, dispor de tempo para a família, principalmente, né? Se professores e alunos passam o tempo todo fazendo trabalhos da faculdade, trabalhos de escola, etc. Então, eu creio que na sua fala você já deixou isto um pouco claro, né? Trouxe algumas dicas aí. Você gostaria de complementar a informação? Só rapidinho, professora Celi. Eu tenho uma birra também de professores que passam muitos trabalhos, sabe? Porque eles acham que... Aí vem aquela pergunta, o que você faz da meia-noite às 6? Eu durmo, eu descanso, porque eu trabalho, porque eu preciso pagar a universidade, porque eu preciso alimentar meus filhos. Tem que ter essa humanização, né? Muitos professores que passam aquela trabalheira, faz trabalho, artigos, é porque tem preguiça, muitas vezes, de pegar e sentar o seu bumbum na cadeira e preparar uma boa aula. Então, professor que faz isso, por favor, estou pedindo, implorando, prepare uma boa aula para que você não fique taxado como professor que só passa avaliações e trabalhos para casa, que muitas vezes nem você lê. Eu já fiz um teste uma vez na universidade, o professor passava muitos trabalhos, até que eu fiz um trabalho de 17 páginas, na 7ª página eu pus uma receita de bolo, eu ganhei a nota 10. Então vamos lá, o que é didática? O que é um bom trabalho? Pensemos. Isso aí, professor. Não, eu estou aqui refletindo sobre muitas coisas que você está nos dizendo e também já fazendo uma amarração com o que o Wanderson falou. O Wanderson Abreu, ele falou assim, atualmente parece que os professores e alunos adoecem muito mais do que adoeciam nas décadas de 1970, 1980, 1990. Por que será, né? E será, professor, que o que você falou agora, que o uso constante das tecnologias pode trazer também esse adoecimento, ou será que os motivos são outros? O que você pensa a respeito? Meu querido Wanderson, que é gestor do EAD do UNES, eu coloco essa ideia nos anos 90 para cá, da ideia da titulação, que é um risco
para a nossa universidade, para alguns professores que se acham muito, né? Esses professores, eles humilham os alunos por conta da titulação e muitas vezes estão despreparados. Muitos professores também, eles colocam na cabeça do aluno que ele precisa ser bom. Ninguém precisa ser bom. A pessoa tem que saber o suficiente, né? A nota não garante que você saiba tudo. Se você tira 10 um dia e tira 0 no outro dia, não é que você não é bom, é que você não estava preparado naquela hora. Então, temos que ter essa função de sermos humildes, pelo menos em sala de aula. Se você quer se achar fora, pode se achar, mas humildes para aprender também com o aluno. Eu aprendo muito com os meus alunos, eu aprendo muito com os meus orientandos, eu faço grupo no WhatsApp com os meus orientandos de mestrado, doutorado e tudo mais, para conversar, falar, gente, o que vocês fizeram no final de semana? Beijaram na boca, aproveitaram, beberam uma cervejinha, porque a vida acadêmica não é só leitura, não é tudo mais, não. Você tem que sair disso, como eu disse. Ninguém é professor e aluno 24 horas, e essa percepção de que você tem que ser bom começa nos anos 90 e vem jogando o aluno e o professor para cima do adoecimento, onde o professor tem que preencher planilhas, vivenciar o Lattes, respirar e colocar no Lattes, dar garantias de boas publicações, e muitas vezes de artigos que você escreve muito bem e fica engavetado. E aí, nesse sentido, professor, eu acho que já dá para a gente amarrar com a questão que o Leandro Thiago faz, ou seja, tudo bem, nós temos todas essas atribulações e a tecnologia nos traz uma carga de trabalho muito maior. Mas nós temos também professores que têm dificuldade de lidar com metodologias de comunicação, de informação, ou seja, tem professores que têm muita dificuldade de transmitir suas informações, seus conhecimentos para seus alunos. Como lidar com isso? Nós temos que diferenciar dessa forma, Leandro, Thiago, né, que nós temos bons pesquisadores e bons docentes. Muitas vezes os professores, eles são bons na área da pesquisa, mas na hora da didática, que é na fala, que é da apresentação, eles são travados, né? Eu já tive aula com uma professora que ela era muito boa, mas ela falava muito baixinho. Ela usava o microfone e quando ela empolgava, ela falava assim, um exemplo, ó, segundo Vygotsky, a vida... Ela soltava o microfone, aí depois, no final da aula, eu perguntava, alguém entendeu alguma coisa? Não entendeu a tecnologia que ela estava usando no microfone, ela deixava de lado e ficava falando, olhando para cima, né, e tudo mais. E, então, você fica mais perdido do que tudo. Muitos professores, eu respeito muito professores os mais velhos, né, que muitas vezes ficam perdidos com essa tecnologia, mas eles precisam entender que sem essa tecnologia não é possível mais você estar na sala de aula, porque o aluno, ele vivencia a tecnologia, então o professor ele precisa pelo menos saber o básico, nem que seja apertar o botãozinho de ligar o computador. Professor Renan, eu reservei aqui uma última pergunta do André Oliveira, e o André Oliveira fez essa pergunta lá na frente, mas eu a reservei para deixarmos agora para o final, porque, infelizmente, e eu sou conivente com as informações que as pessoas estão dando aqui no chat, que pena que está chegando no final da palestra, né? E eu deixei o questionamento do André Oliveira exatamente para esse grande finale, porque eu acho que eu concordo muito com o André nesse sentido e reservei a informação para não fazer a minha própria pergunta, ou seja, o professor é o profissional que trabalha com o ser humano, que cuida, portanto, do desenvolvimento de outras pessoas. E ele tem como objetivo a aprendizagem. A realidade das escolas públicas não tem necessariamente cuidado com esse professor, com a formação desse professor, com o preparo desse professor. Qual dica você dá para que as escolas ou equipes pedagógicas façam ações
para cuidar desse profissional, e aí eu já emendo a minha pergunta, cuidar desse profissional de tal forma que a humanização de professores e alunos seja o foco, conforme você falou no começo da palestra, o foco, ter foco é muito importante. Então, como as escolas, as equipes pedagógicas devem cuidar desse profissional e como podemos caminhar para todo esse processo de humanização de professores e alunos? Tá. Obrigado, André, pela pergunta, professora Celi. Em primeiro lugar, valorizando o professor na questão financeira. Como eu bem disse, o professor que não consegue se capacitar porque são caros os cursos, né? Ele não consegue, na escola pública, ser liberado para tal, né? Muitas vezes. Temos que também tirar a hipocrisia de alguns professores de escolas particulares, de escolas públicas, que dizem assim, olha, a escola pública é maravilhosa, ela tem de tudo, ela tem lousa digital, professores maravilhosos, mas os filhos destes professores que falam estão na particular, né? É uma hipocrisia gigante existente na nossa sociedade. Nós também temos que aprender que o professor na escola pública, muitas vezes, não tem vontade nem de dar aula, porque ele apanha, ele tem seu carro riscado, ele tem uma diretora que não está nem aí para a sua ideia pedagógica, uma diretora que não sabe o que é Fundeb, já vi muitos casos disso, alunos cansados e cansativos, né? E também a motivação primordial é aquela de que o professor é especial, o professor faz parte desse núcleo que é gigante, que é a educação. Sem o professor, não existem outras profissões, mas o professor também tem que saber que ele precisa ser valorizado, pois não é o amor que enche a sua geladeira. Bom, professor Renan, eu quero continuar agradecendo aqui imensamente. São exatamente 20 horas, infelizmente, nosso tempo está se encerrando aqui. Mas como é importante, professor, nós fazermos toda esta reflexão para chegarmos a uma possível conscientização dos problemas que são gerados tanto por parte do processo de ensino-aprendizagem, ou pelo comportamento dos professores, ou dificuldade de relacionamento, e também por parte dos alunos, tendo em vista ou a sua formação na educação básica, ou a formação familiar, enfim. Eu tenho a sensação de que a sua palestra, para muitos de nós que somos professores, ou para quem já foi, é uma espécie de catarse, é como se você estivesse à frente de uma causa aqui, nos trazendo junto para esta causa. Então, professor, eu creio que os objetivos desta palestra foram muito bem atingidos, e com certeza todos nós saímos daqui um pouco mais conscientes, com um pouco mais de compreensão e conhecimento a respeito dessa questão do adoecimento de discentes e docentes, e também creio que nós, nessa uma hora, tivemos a oportunidade de refletirmos a respeito de como podemos combater, ou que soluções podemos trazer para essa nossa realidade. Professor Renan, em nome de toda a comissão do evento, em nome de toda a organização, em nome da Unis, quero agradecer a sua participação e quero declarar que nós do Centro Paula Souza nos sentimos com uma certa inveja branca da Unis, porque eles têm você aí no corpo docente, e nós não temos. Nós temos você como um grande parceiro, mas o docente mesmo, você da Unis. Então, eu quero deixar esses nossos agradecimentos e ficamos aí na esperança de encontrá-lo muito mais vezes para debates tão relevantes. Parabéns, professor. Eu que agradeço, eu estou emocionado aqui que eu estava lendo agora as pessoas agradecendo. Obrigado, gente, teremos, se Deus quiser, mais um tempinho de fala, qualquer dia marcamos uma formação, né, algum curso, para que possamos ficar mais próximos, né? Então, eu agradeço por tudo
Eu que agradeço, gente, por vocês terem participado dessa minha fala. Perdão se eu deixei de falar alguma coisa. Um forte abraço. Obrigado, viu? Professor, Renan, posso ter uma palavrinha rapidinho aqui? Claro, claro, pois não. Gente, eu não vou cansar de agradecer ao Fabrício pelo dia que ele veio perguntar se a gente podia fazer o evento científico do mestrado, Sinov, tudo junto. Eu tô assim, eu fiquei até, no dia eu fiquei muito emocionado quando ele falou, eu falei, cara, pelo amor de Deus, isso para nós será uma honra, um prazer, e depois de ouvir a professora ontem, professora Celi, e hoje o Renan, eu estou encantado e não tenho palavras para agradecer a vocês, né, professor Renan, professora Celi e ao Fabrício por abrilhantar tão enormemente assim esse valor agregado imenso que vocês trouxeram para a nossa semana acadêmica, né, em um evento também, assim, eu tô impressionado de ver, eu não tenho, tem hora que acha, falta aí, a professora de letras vai me matar depois, né, que eu estou fazendo letras agora, me falta adjetivos para falar o tanto que eu fiquei encantado com a fala sua, professora, ontem, e do professor hoje. Então, agradeço imensamente também, não só em nome do Unis como um todo, mas em nome do pessoal da EAD, a gente teve aqui picos de 195 na palestra do professor ontem, mais de 200, assim, são coisas que no presencial talvez a gente não conseguisse colocar dentro de uma sala, teria que travar em algum momento, né, o número de inscrições, então, e isso vai ficar gravado, o pessoal vai ver isso posteriormente, tem gente já pedindo aqui para o professor e para a professora vir dar aula no curso presencial com a gente. Então, assim, valeu demais. Professor Renan, olhando aqui você parece também com o Fábio de Mello, né? Não sei se já te falaram isso, né? Já fui seminarista, hein? Mas, gente, obrigado demais, professora. Você valeu demais, valeu muitíssimo obrigado por tudo, viu? Brilhante, brilhante demais a fala de vocês. Obrigado. Obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.